Boa tarde a todos, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa disciplina de Fenômenos de Transporte 2 do curso de Engenharia Sanitária da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, essa consiste na aula 8 da nossa disciplina, onde a gente vai iniciar o estudo dos mecanismos de transferência de calor. Então, a aula de hoje vai compor o conteúdo sobre condução de calor em regime permanente. Então, nessa aula a gente vai ver formas de condução unidimensional em parede simples e composta, utilizando então a equação da condução em coordenadas cartesianas, em cilindro oco e cilindro composto, utilizando as coordenadas cilíndricas, e em uma esfera, né, utilizando então as coordenadas esféricas. Lembrando também que hoje a gente só vai ver, em detalhe, condução em regime permanente sem geração de energia. Então, revendo alguns conceitos que vocês já aprenderam durante essa disciplina. A condução de calor, ela é um mecanismo de transferência de calor que exige contato físico entre duas superfícies. A condução ela pode acontecer entre duas superfícies sólidas, ao longo de uma superfície sólida ou entre uma superfície sólida e uma outra superfície, né? Nesse caso, essa figura, então, está nos mostrando uma barra de aço sendo aquecida, né? E então há uma transferência de calor por condução ao longo dessa barra de aço, justamente porque então a gente tem um meio físico para que esse calor se propague, né? Ainda, pessoal, a condução ela não envolve a advecção, como acontece na convecção, né? A condução, então, é apenas um mecanismo de transferência de calor estático, vamos assim dizer. Relembrando novamente a lei zero da termodinâmica, né? Hoje a gente sabe que o calor passa da superfície mais quente para a superfície mais fria. Então, esse é o fluxo. E aqui, para representar para vocês uma comparação entre os três mecanismos principais de transferência de calor, né? A condução, então, exigindo um contato físico, né? Aqui representada pela panela, né? A panela vai receber calor, então, da fornalha, né? Ou dessa fogueira, por radiação, ou seja, a radiação é a única forma de transferência de calor que não necessita de um meio físico para se propagar, né? No caso, é a única forma de transferir calor no vácuo. Então, por radiação, a gente tem um aquecimento dessa panela, e a panela, a superfície que vai estar aquecida, e se o cabo não for feito de um material isolante, haverá uma transferência de calor por condução, né, através de toda a superfície da panela até o cabo. A convecção, aqui eu trouxe um exemplo de uma térmica, tá? Dentro dessa térmica, nós supomos que tenha um fluido, esse fluido pode ser água, e a partir do aquecimento, então, esse fluido inteiro começa a se aquecer devido ao movimento, né? A advecção, a parcela de advecção dessa troca de calor. Então, convecção, sempre um mecanismo de transferência de calor que envolve velocidade ou um fluido em movimento e a forma como os fluidos trocam calor. A equação que rege o fenômeno de condução, ela é chamada de lei de Fourier. E a lei de Fourier é considerada uma equação fenomenológica. Então, vamos ver a cara dessa lei, né? Vocês já viram também quando nós estudamos os mecanismos de transferência de calor. Então, a lei de Fourier, basicamente, ela vai relacionar uma taxa de calor, né, com uma constante de proporcionalidade, que nesse caso é a condutividade térmica, vezes a área, vezes um gradiente de temperatura. Vejam, essa é a equação de Fourier para uma condução unidimensional na direção x. Por quê? Porque aqui nós temos uma taxa de calor, né, na direção x, sendo mostrada por esse subscrito, né? E o gradiente de temperatura está escrito só na forma de uma derivada da temperatura em relação a x. Ou seja, a gente considera que nas outras direções, y e z, não há um gradiente de temperatura. Essa consideração de taxa de calor e fluxo de calor unidimensional, ela é realizada muitas vezes quando uma das dimensões de uma placa, ou de um cilindro, ou de um tubo, acaba sendo irrelevante, tá? Então, é feita uma consideração para que a gente consiga simplificar os cálculos da condução. Ainda, pessoal, essa equação de Fourier, essa lei de Fourier, ela pode ser escrita em termos de fluxo de calor. O fluxo, como a gente viu, representado por Q
aspas, né, nada mais é do que a taxa dividida pela área. Então, nesse caso, nós temos a taxa dividida pela área e, novamente, a nossa constante de proporcionalidade, que nesse caso é a condutividade térmica, e a derivada da temperatura em relação à direção x. Vejam, pessoal, o que a gente pode verificar aqui. Essa constante de proporcionalidade é negativa. Por quê? Porque o calor passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o fluxo ele acontece inversamente ao gradiente de temperatura, né? O fluxo acaba sendo não do menor para o maior, e sim do maior para o menor, ou seja, da maior temperatura para a menor. E o que seria uma equação fenomenológica, pessoal? Então, a lei de Fourier, ela vem juntamente com a lei de Fick e a lei de Newton para compor as três equações fenomenológicas que a gente possui para descrever os fenômenos de transporte. Então, a lei de Fourier vai descrever o fenômeno de transporte de calor, a lei de Fick vai fazer a descrição do fenômeno de transporte de massa e a lei de Newton do fenômeno de transporte de momento, né? Então, esse seria o fenômeno 1 de vocês. O que é uma equação fenomenológica? O que ela representa? A equação fenomenológica, ela sempre vai relacionar um fluxo com um gradiente, tá? Para o caso de Fick, aqui a gente vai ter um fluxo de massa, representado pela letra J, tá? E esse fluxo de massa, ele vai ser relacionado com um gradiente de potencial químico, que nesse caso vai ser representado pelo gradiente de concentração, traduzido por um gradiente de concentração, e a constante de proporcionalidade entre esse fluxo mássico e a diferença de concentração será uma propriedade chamada difusividade. Já Newton, tá? Ele vai representar um fluxo de tensão. Essa tensão vai ser relacionada com um gradiente de velocidade, e esse gradiente de velocidade vai estar relacionado com essa tensão através da constante de proporcionalidade denominada viscosidade, né? Que vai medir o quanto um corpo é impedido de escoar, né? Vai nos mostrar qual que é o atrito, né? Traduzir como se fosse o atrito, então, ao escoamento, ao impedimento ao escoamento. Então, só para vocês entenderem um pouco como essas leis se relacionam e como elas são formuladas. Basicamente, todas, né, vão relacionar um fluxo, né, com uma constante de proporcionalidade e um gradiente. Então, vejam, pessoal, aqui a nossa equação de Fourier, né, a nossa lei de Fourier, ela está traduzida em um gradiente de temperatura e não mais apenas, tá, uma derivada de temperatura em uma direção. Esse gradiente, de forma generalizada, o que ele vai nos mostrar? Ele vai nos dizer que essa transferência de calor por condução, ela pode acontecer nas três direções, né? Tanto na direção x, quanto na direção y, quanto na direção z. E aqui existe a representação vetorial dessas direções por onde, então, pode se transferir esse calor. Vejam, pessoal, a gente pode pensar numa transferência de calor nas três direções quando a gente pensa em um cubo, né? O cubo tem todas as arestas de mesmo tamanho e, por essa razão, né, não existe nenhuma dimensão desprezível, ou seja, nenhuma dimensão muito maior do que a outra. Então, a gente acaba considerando que há uma transferência de calor praticamente equivalente nas três direções, se esse cubo estiver imerso, então, em um meio nas mesmas condições de cada lado de cada aresta. Então, logo, aqui nós teremos um gradiente de temperatura que vai variar nas três direções, né, no plano tridimensional, e ainda a gente vai ter um indicativo de fluxo, que vai ser um indicativo generalista, ou seja, nós não temos um fluxo unidimensional, como é representado aqui pela direção x. Só para relembrar vocês o que é um vetor, né, pessoal? Um vetor possui um módulo, um sentido e uma direção. Então, a direção é representada pela linha pontilhada, o sentido representado pela flecha, né? Ele sobe ou ele desce no plano, a gente considera ele positivo ou negativo, e o módulo seria o valor desse vetor. Então, a gente tem uma representação de I,
né, com essa flechinha em cima, que seria o vetor na direção x, o j, que seria o vetor na direção y, e o k seria, então, o vetor na direção g. E dessa forma, a gente decompõe propriedades vetoriais no plano tridimensional. E o que a gente conclui, pessoal? A temperatura, ela é uma propriedade vetorial, visto que ela pode variar no plano das 3 dimensões, né, pessoal? Se a gente tiver 3 dimensões não desprezíveis, a gente pode ter a variação de temperatura para as 3 direções, né? Tanto para x, quanto para y, quanto para z. Então, vocês vão ver mais tarde que quando a gente for tentar prever um isolamento ou potencializar o fluxo de calor sobre uma superfície, a gente precisa considerar se esses três módulos, né, dos vetores das variações de temperatura forem consideráveis, né, se tiverem espessuras consideráveis, no caso, valores consideráveis, eles devem ser considerados para o cálculo para se estimar, né, de forma completa qual seria a troca de calor por condução. Então, aqui novamente, para mostrar para vocês, né, a equação, a lei de Fourier, na função do gradiente, né? Agora fica mais fácil de entender. O gradiente aberto, então, seria o vetor I, né, que seria o vetor representado da direção x, vezes a derivada parcial da temperatura em x, j, derivada parcial da temperatura em y, e k, derivada parcial da temperatura em z. Vejam, aqui nós temos derivadas parciais. Isso significa que a nossa temperatura, então, ela varia nas 3 dimensões. Se nós tivéssemos essa derivada aqui, significaria, então, que a temperatura só variaria em uma dimensão, que seria, nesse caso, na dimensão x. Ainda, pessoal, essa lei de Fourier, ela pode ser descrita como um Q generalista, né? Q aspas, generalista, igual a o vetor da direção y vezes o fluxo em x, mais o vetor da direção y vezes o fluxo em y, e os respectivos para z, onde, né, cada um desses fluxos vai representar o fluxo em uma direção diferente, né? Aqui o fluxo em x, fluxo em y e fluxo em z, como é representado por essas 3 equações circuladas em rosa. Lembrando, aqui nós temos derivadas parciais para todas, né? Significando, então, que, nesse caso, é considerado que a temperatura está variando nas 3 direções e a gente precisa considerar esse fluxo de calor por condução nas 3 direções. A condutividade térmica, pessoal, ela é a constante de proporcionalidade dessa equação fenomenológica que é a lei de Fourier, mas, de uma forma física, o sentido físico da condutividade térmica é uma maneira de expressar a capacidade de condução por um material. Então, utilizando a própria lei de Fourier, né, a gente chega a uma expressão que a condutividade térmica é igual ao negativo do fluxo de calor na direção x, dividido pelo gradiente, né, pela derivada da temperatura na direção x, ou seja, pela variação da temperatura na direção x. Ou então também poderia ser utilizada uma equação que relacionasse a condutividade com o gradiente ao invés de só uma condução unidimensional. Beleza? Então, esse é o significado físico da condutividade térmica, a capacidade de condução de calor por um material. E, de forma geral, a gente sabe que os sólidos são melhores condutores que os líquidos, que são melhores condutores que os gases. E por que isso acontece? Isso acontece pelas propriedades intrínsecas de cada estado da matéria, né, que se relacionam com o mecanismo requerido para transferir esse calor, né, e pelos meios requeridos para transferir esse calor por condução, que são meios físicos, né. Então, pessoal, para um gradiente de temperatura fixo, o fluxo térmico de condução aumenta com a elevação da condutividade térmica. O que isso significa? Se nós tivermos, né, um sentido físico para essa frase, se nós tivermos um gradiente de temperatura fixo, vamos supor
de 100 graus a uma temperatura de 0 graus, tá? Aqui, então, em graus. Se a gente mantiver esse gradiente de temperatura fixo, a gente pode dizer que o fluxo de calor por uma superfície, ele vai aumentar proporcionalmente com o aumento da condutividade térmica. O que isso significa? Se eu utilizar, se o meio que eu estou tendo um fluxo de calor é uma barra, e essa barra for uma barra de vidro, tá? Eu vou ter um fluxo. Se essa barra for uma barra de aço, que a gente sabe que o aço tem uma condutividade térmica infinitas vezes maior do que o vidro, né? O que acontece? Eu vou ter um fluxo maior. Então, existe uma proporção, né? Quanto maior a condutividade térmica, maior o fluxo. E por que existe essa regra geral, né? Essa forma geral da condutividade térmica? Os sólidos, eles são melhores condutores porque, no caso dos sólidos, os átomos eles estão ligados em uma disposição de rede, né? Eles estão em redes. Então, a energia, através dessas redes, ela se transporta por dois efeitos, tá? Pela migração dos elétrons livres ou por efeitos vibracionais da rede, tá? E esses dois efeitos, eles são aditivos. Então, os dois podem acontecer simultaneamente. Se eles acontecerem simultaneamente, eles são somados, tá? Para quantificar a quantidade de energia transportada num sólido. E por essa razão que os sólidos possuem, então, uma maior condutividade térmica. Para os fluidos, no geral, que seriam considerados tanto os líquidos quanto os gases, a gente tem um espaço intermolecular maior, ou seja, a gente tem um movimento mais caótico das moléculas para os líquidos e mais caótico ainda para os gases, visto que a gente tem moléculas menos próximas, né? E um grau de agitação, uma liberdade de movimento maior. Então, portanto, nós temos um movimento mais caótico. E por essa razão, como elas não estão ordenadas, assim como nos sólidos, em redes cristalinas, a gente acaba tendo um transporte de energia menos efetivo nesse caso. Ainda, algo interessante de se relembrar, tá? É que a condutividade térmica de um gás, ela sempre aumenta com a elevação da temperatura e diminui com a diminuição da massa molecular, tá? E isso é explicado pela teoria cinética dos gases, que eu não vou entrar em detalhe na nossa aula, mas é uma teoria que explica esse efeito, esse aumento da condutividade ou diminuição, variando propriedades intrínsecas dos gases, como a temperatura e a massa molecular. Essa tabela eu trouxe novamente para a gente conseguir comparar as condutividades térmicas de alguns metais, sólidos não metálicos, líquidos e gases. Então, cobre, né? Vamos comparar a tabela em watts por metro Kelvin, que vai ser a nossa medida de condutividade térmica, representada por K, né, pessoal? K minúsculo. A nossa medida de condutividade térmica aceita pelo Sistema Internacional de Medidas, né? Watts por metro Kelvin. Então, o cobre, pessoal, é um dos metais mais bons condutores, né? Nós temos 399 watts por metro Kelvin, né, de energia, de capacidade de condução. E quando a gente compara o cobre com o vidro, por exemplo, vejam como decai, né? Decai muito, né? Quase 400 vezes, um valor maior que 400, né, unidades de watts por metro Kelvin, né? Em relação a essa comparação. Quando a gente chega nos materiais fluidos, né? A gente vê que existe uma diminuição bem maior em relação aos sólidos, como já explicado, né? A presença da rede cristalina nos sólidos faz então com que a condução de calor seja mais efetiva por causa dos dois efeitos aditivos. E também quando a gente compara estados líquidos e estados gasosos, a gente também vê, né, que nós temos diferenças bem significativas se a gente for comparar água e ar, por exemplo, né? Então, de forma geral, sólidos são melhores condutores que líquidos, que são melhores condutores que gases. Bom, pessoal, a equação da condução de calor, tá? A equação de condução de calor, ela trata
algumas considerações são realizadas para fazer com que se haja uma dedução dessa equação de condução de calor. Então, a equação de condução de calor, ela vem de um balanço de energia em um volume de controle para coordenadas cartesianas. Aqui, primeiramente, eu vou mostrar para vocês a equação em coordenadas cartesianas, que vai ser utilizada para o cálculo de estruturas planas, né, como paredes, barras que sejam retangulares, enfim, e depois eu vou apresentar essa equação para vocês em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas, e o sistema de coordenadas escolhido vai depender da geometria do material que nós estamos levando em consideração. Então, o que é assumido, né, para se deduzir a equação de condução de calor? Primeiro, que a temperatura ela vai variar tanto com a posição quanto com o tempo. Tá? Nesse caso, a posição adotada foi a posição X. Então, a gente já vai fazer uma dedução de um balanço unidimensional, ou seja, há uma troca de calor apenas na direção X. Ainda, a gente vai considerar que a temperatura varia com o tempo, tá? Mais além, a gente considera que a condutividade térmica é constante. A gente já viu que, por exemplo, a condutividade térmica dos gases, né, ela aumenta com o aumento da temperatura, diminui com a diminuição do peso molecular, mas nesse caso, a gente vai considerar que a condutividade térmica é constante tanto no tempo quanto na posição. E da mesma forma, a densidade. E da mesma forma, o calor específico aqui representado por C, mas também pode ser utilizada a representação CP, né? E a gente já viu na nossa primeira parte da disciplina, né, quando nós estudamos a termodinâmica, qual que seria a dedução e o significado físico para o calor específico. Então, vejam, pessoal, essas são as considerações utilizadas para conseguir simplificar, tá, essa equação da condução de calor. Então, basicamente, como a gente já viu na primeira parte da disciplina, onde a gente viu o balanço da energia para um volume de controle, a gente aqui vai fazer um balanço da energia considerando a condução. Como é que vai ser feito esse balanço? Primeiro, a gente vai considerar a taxa de condução de calor para dentro do volume de controle, ou seja, a entrada de calor via condução dentro do volume de controle. Somamos essa entrada por condução com a taxa de geração de calor dentro do volume de controle. E isso vai ser equivalente ao quê? A taxa de condução de calor para fora do volume de controle, né, que seria a perda do calor por condução, mais a taxa de condução de armazenamento de energia dentro do volume de controle. Tá? Bem parecido com o que a gente já estava fazendo, né, nos balanços de energia, mas nesse caso aqui nós estamos considerando apenas os transportes de energia por condução. Então, pessoal, como a gente vai transpor, né, esse balanço de energia para uma forma matemática? Basicamente, a gente vai primeiramente utilizar a lei de Fourier para representar as taxas de calor que entram e que saem do nosso volume de controle, tá? Por condução. Lembrando que aqui a gente está fazendo um balanço de energia do calor que entra e sai por condução. Lembrando que o volume de controle também é chamado de sistema aberto, né? Ou seja, permite entrada e saída de massa. Então, o que seria essa lei de... Onde estaria essa lei de Fourier, né? Ela estaria aqui, que seria essa a representação da taxa de calor da entrada, e essa aqui representaria a taxa de calor por condução da saída, certo? Que índice G, seria representado aqui com um pontinho, vai então representar a geração de energia, ou seja, né, o que está sendo gerado dentro do sistema de energia. E aqui essa representação de ρ, né, que seria a nossa densidade, vezes a área, vezes um ΔX, vezes C, que nesse caso é o calor específico, vai representar o acúmulo de calor. Então, tudo isso aqui vai ser a representação do acúmulo de energia. Nesse caso, esse acúmulo, ele vai ser um acúmulo de energia interna.
né? Então, essa vai ser a representação para esse acúmulo de energia interna. Vejam, aqui a gente tem esse volume de controle sendo considerado um cubo, tá? E vejam, aqui a gente tem tudo índice X, né? Nós temos uma variação de temperatura em X, representada então pela entrada e pela saída, né? Representadas pela lei de Fourier. Sendo que aqui na saída nós temos um X mais ΔX, né? Esse vai representar então o nosso calor da saída por condução. E ainda, pessoal, a gente tem aqui a multiplicação por um ΔX no acúmulo, tá? Isso também vai representar, então, que nós temos apenas um acúmulo na direção X. Então, vejam, esse seria um balanço unidimensional para a direção X. Se a gente inserisse ainda as direções Y e Z, nós teríamos uma equação um pouco mais complexa. Se a gente dividir toda essa equação anterior por área vezes ΔX e reacomodando os termos, o que a gente vai ter? Nós teremos que a condutividade térmica vai multiplicar a variação da temperatura, né, a derivada parcial da temperatura em X, X mais ΔX, então essa aqui seria a porção da saída, menos a entrada. Tá? Então, a gente reorganizou, a gente puxou a saída do lado direito para a entrada no lado esquerdo para conseguir fazer com que haja, então, uma diferença desses dois valores. Dividindo, então, isso pela área por ΔX, mais o QG, que vai ser geração de energia, vai ser igual a ρ vezes calor específico, vezes o acúmulo de calor, né, transformado, nesse caso, em energia interna, dentro do volume de controle a ser considerado. Então, qual que é essa definição, pessoal? Se a gente aplicar um limite com ΔX tendendo a zero, matematicamente, o que a gente tem? A gente sabe que quando a gente aplica esse limite, nós temos a definição da própria derivada, né? Então, aqui, essa porção, o primeiro termo do lado esquerdo, ele fica o quê? Ele vai ficar uma derivada segunda, tá? Da temperatura em relação a x. Porque aqui nós já temos uma derivada primeira. Então, a derivada de tudo isso aqui vai resultar numa derivada segunda, tá, pessoal? Então, aqui é um desenvolvimento matemático para se chegar nessa derivada segunda da temperatura. Então, o lado direito da equação pode ser escrita como uma série de Taylor, tá? Quando a gente tem uma derivada parcial em relação ao tempo, como nesse caso de x mais ΔX sobre 2, variando com posição e com o tempo, a gente pode escrever isso aqui como uma série de Taylor. Então, séries, né, a gente vê em cálculo 2, se não me engano. Então, dessa forma, escrevendo o termo de acúmulo como uma série de Taylor, a gente consegue representar a nossa equação do balanço de energia para a coordenada x pela equação de condução de calor. Então, a partir disso, o que a gente tem? A gente tem a condutividade térmica vezes a nossa derivada segunda da temperatura em relação à posição x. Lembrando que isso vem lá da definição de derivada, né? Do equacionamento matemático que a gente fez no slide anterior, mais a geração de energia, mais ρ, que seria a densidade, vezes o calor específico, vezes a derivada parcial da temperatura com o tempo. Então, pessoal, essa será a nossa equação de condução de calor na direção x. De onde vem essa equação de condução de calor? Vem a partir de um balanço de energia considerando entrada, saída, acúmulo e geração de energia, lembrando que essa energia necessariamente está sendo considerada como sendo transferida por condução de calor. Então, essa é a equação da condução. Quais seriam os significados físicos dessa equação de condução? Então, essa derivada segunda da temperatura em relação ao x, como ela é proveniente, tá, da aplicação de um limite de ΔX tendendo a zero a uma diferença considerada entre entrada e saída, ela vai representar a taxa líquida de condução no volume de controle, ou seja, vai ser um balanço, né, entre entrada e saída de energia na forma de calor por condução.
O QG, né, será, lembrando, né, ele tem um pontinho em cima do Q representando que ele é uma taxa, ou seja, ele é uma grandeza por tempo, tá? Então, vai ser uma taxa de geração de energia dentro desse volume de controle. E, por fim, tá, a taxa de acúmulo, então, vai ser a taxa de incremento de energia interna, né? Ou seja, o acúmulo de energia interna com o tempo. Vai expressar, então, a variação da temperatura com o tempo. Lembrando que, por definição física, tá, pessoal? A multiplicação entre ρ, que é a densidade, vezes C, que é o calor específico, é chamada de capacidade calorífica volumétrica. Ou seja, essa multiplicação, o produto dessa multiplicação, vai medir a capacidade do material de armazenar energia térmica. Então, esse é outro significado físico importante. Vejam, pessoal, o que nós temos aqui. Aqui nós temos a demonstração da equação de condução de calor na forma tridimensional e não mais unidimensional, como nós estávamos considerando no slide anterior. Então, vejam, aqui a gente tem a temperatura variando nas 3 posições, ou seja, nós temos variação de temperatura de forma tridimensional, tanto na direção x, quanto y, quanto z. Então, nessa equação aqui, tá? É a equação anterior dividindo por K, né? Porque aqui nós temos a geração de energia dividido por K, que é a nossa condutividade térmica, e isso vai ser igual a 1 sobre alfa vezes a derivada parcial da temperatura pelo tempo. Onde o quê? O alfa vai representar a difusividade térmica. Qual que é o significado da difusividade térmica? Basicamente, ela é representada pela condutividade térmica dividido pelo produto entre densidade vezes calor específico. Então, vejam, essa fórmula aqui parte da fórmula anterior, mas é uma representação tridimensional, onde toda a fórmula foi dividida por K, né? Lembrem, na outra a gente tinha um K multiplicando essa derivada segunda da temperatura. Então, dividindo tudo por K, esse K sai, o QG acaba tendo um K aqui, né? E aqui a gente tem a representação de 1 sobre alfa, porque o derivada parcial de temperatura com o tempo também teria um K sobre ela, né? E aqui nós teríamos ρC, né? Esse 1 sobre alfa também pode ser escrito como ρC dividido por K, né? Por isso que aqui nós temos 1 sobre alfa, 1 sobre a difusividade térmica. E a difusividade térmica tem como significado físico a velocidade em que o corpo consegue armazenar e transportar calor através da fronteira. Então, mais um significado físico interessante, oriundo, então, da equação da... A equação de condução de calor, pessoal, também pode ser representada através do operador laplaciano. O que é o operador laplaciano? Então, ele é esse símbolo aqui que vai representar, então, uma derivada segunda parcial da temperatura nas 3 direções. Ou seja, nos mostra a derivada segunda da temperatura na direção x, y e z, onde nós temos uma consideração de condução de calor tridimensional, ou seja, que acontece nas 3 direções do plano. Ainda, né, essa equação ela nos mostra também uma representação em termos da difusividade, né, que nós já definimos no slide anterior. Então, como a gente resolve essa equação de condução de calor para conseguir determinar variáveis interessantes e variáveis que nos são de interesse? A gente determina algumas condições de contorno. O que são as condições de contorno? São algumas considerações realizadas no nosso sistema, né, no nosso volume de controle, para que a gente consiga simplificar ao máximo essa nossa equação de condução de calor e assim resolver ela de forma mais simples. Então, a primeira condição de contorno normalmente utilizada é a equação de Laplace. O que considera a equação de Laplace? A equação de Laplace ela considera que dentro do nosso volume de controle não existe nenhuma fonte geradora de calor, ou seja, o nosso QG vai ser igual a zero. Ainda considera que o K é constante e que nós estamos em um regime estacionário. Como é que a gente consegue, então, transpor essa equação da condução de calor
com as condições de contorno utilizadas na equação de Laplace, pessoal. Tendo que não há fonte geradora de calor, ou seja, QG é igual a zero. E ainda dizer que nós estamos no regime estacionário, a gente pode dizer que em regime estacionário nós não temos uma variação de nenhuma variável com o tempo. Então, a variação da temperatura com o tempo também é zero. Logo, isso nos leva a anular esse termo aqui, né? E aí, a gente tem como equação de Laplace, a equação definida por operador laplaciano da temperatura é igual a zero. Ou então, a derivada parcial da temperatura nas três direções, derivada segunda, é igual a zero. Ainda, pessoal, algo interessante de se mostrar aqui é que o operador matemático laplaciano, ele é independente do sistema de coordenadas a ser utilizado. Nesse caso, a gente está utilizando o sistema de coordenadas cartesiano, mas se a gente utilizar o sistema de coordenadas cilíndricos ou esféricos, né, o operador laplaciano ele não perde o seu sentido, visto que ele é independente do sistema de coordenadas. Então, de forma geral, pessoal, equação de Laplace com as condições de contorno onde não há fonte de geração de calor e também o volume de controle, a transferência de calor está acontecendo em um regime estacionário, então leva à conclusão então que a nossa equação de condução de calor se resume, né, se traduz em operador laplaciano da temperatura vai ser igual a zero. Ainda, pessoal, nós temos outros tipos de condições de contorno a ser adotados para a nossa equação da condução de calor. E uma delas é a equação de Poisson, tá? Nesse caso, é considerado que K é constante. Considerando K constante, pessoal, ele não entra dentro da derivada, né, da nossa temperatura. A gente já estava fazendo essa consideração antes, né, quando a gente estava fazendo a dedução do nosso balanço de energia no volume de controle. Mas, se K variasse com a posição, por exemplo, a gente já não poderia fazer... nós não poderíamos mais assumir que essa derivada segunda é apenas a temperatura. Nós teríamos que fazer uma regra da cadeia, né? Visto que nós teríamos uma multiplicação entre temperatura vezes K. E aí nós teríamos que fazer uma regra da cadeia para estimar a derivada secundária parcial em cada direção, x, y e z. Mas nesse caso, como K é constante, assim como é para a equação de Laplace, né? Ele pode sair essa derivada e essa derivada torna-se apenas uma derivada segunda parcial da temperatura em relação às três direções. Então, nesse caso, pessoal, se K é constante, nós estamos em regime estacionário, a derivada parcial da temperatura com o tempo se anula, né? E assim nós chegamos na equação de Poisson, que vai ser representada, então, pelo operador laplaciano mais a geração de calor, que isso aqui vai ser tudo igual a zero. Essas são, então, considerações específicas a se tomar para a nossa equação geral da condição de calor, a fim de facilitar a nossa resolução dessa equação. Para outros sistemas e coordenadas, como é que a gente vai representar a nossa equação geral da condução de calor? Né? Lembrando, o operador laplaciano, derivada da temperatura segunda parcial em relação a todas as direções, mais geração, mais acúmulo. Para outros sistemas de coordenadas, como nós escrevemos, né, essa equação de condução de calor? Então, primeiro para as coordenadas cilíndricas. Vejam, pessoal, como é que varia, quais são, né, as três direções das coordenadas cilíndricas. Nós temos o R, nós temos o Z, né, e aqui a gente tem o ângulo, né, o nosso ângulo alfa. Então, nesse caso, essa equação aqui, nas coordenadas cilíndricas, ela pode ser escrita dessa forma, tá? Vejam, pessoal, aqui muda um pouco, nós não temos como escrever a derivada segunda direta em R, né? Porque aqui nós temos uma regra matemática em relação a esse sistema de coordenadas que torna a variável segunda em R desse termo aqui, beleza? Então, aqui a gente percebe que ficam iguais tanto o termo de geração quanto o termo de acúmulo, né? Visto que o acúmulo apenas varia com o tempo e a geração
não está considerando, nesse caso, nenhuma direção. O que muda, então, vai ser a parcela dessa equação de condução de calor referente à taxa líquida de condução de calor, ou seja, entradas e saídas. Como nas coordenadas cilíndricas nós temos outro sistema de coordenadas, a gente precisa adequar, né, essa equação da condução para que ela consiga compreender também exemplos como seções de tubos circulares, né, pessoal, dutos, tubos, cabos, tudo que tiver, então, esse formato cilíndrico, né, a gente vai escrever a equação da condução de calor dessa forma aqui. Para coordenadas esféricas, pessoal, vejam, aqui nós temos as três direções como sendo R, né? Nós temos o ângulo θ e o ângulo alfa. Então, nesse caso, a gente tem essa como sendo a representação da taxa líquida da entrada e saída de calor, tá? Então, essa seria a representação da equação de condução de calor para coordenadas esféricas. Então, agora começamos as aplicações, né, dessa nossa equação da condução de calor para paredes planas, né? Lembrando que no escopo da nossa disciplina a gente vai considerar apenas condução unidimensional, ou seja, em apenas uma direção, em regime permanente e sem geração de energia. Sem geração de energia interna. Então, vejam, pessoal, para parede plana, né? Parede plana, conforme a gente já viu nos primeiros slides, o sistema de coordenadas a ser utilizado para uma parede plana é o sistema de coordenadas cartesianas, né? A direção x, y e z, e nesse caso vai ser considerado para apenas uma direção. Por que é considerada apenas uma direção? É considerado, né, que a condução de calor relevante acontece em apenas uma direção. Imaginem, por exemplo, tá, uma placa onde nós temos duas dimensões muito pequenas em detrimento a uma dimensão muito grande. Então, a condução de calor por essa placa, ela vai ser mais relevante, então, nessa superfície maior, né? Nessa espessura, ou nesse comprimento, ou nessa largura, que sejam maiores. Então, nesse caso, a gente considera apenas relevante a condução de calor em uma direção. A mesma coisa quando a gente passa um fluxo, né? E esse fluxo, ele é conduzido em apenas uma direção. Também a gente considera que existe uma transferência de calor em apenas uma direção. E por essa razão, pessoal, vejam as considerações importantes que nós precisamos fazer. A temperatura é uma função exclusiva da coordenada x e se transfere somente nessa direção. Ou seja, não existe um gradiente de temperatura na direção y ou na direção z, apenas na direção x. Então, qual que é o objetivo nesse caso? A gente quer resolver a equação de calor considerando, então, as condições de contorno apropriadas. Para isso, o que a gente tem? A gente precisa descobrir como a temperatura se distribui ao longo de uma parede plana, ou seja, qual é o perfil de temperatura assumido nessa parede plana. Então, aqui eu trouxe uma representação para vocês dessa parede plana. Como é que se distribuiria a temperatura aqui? Como é que a gente vai representar esse perfil? Então, vejam as notações importantes. TS1 seria a temperatura da superfície 1, TS2, temperatura da superfície 2. A superfície 2 seria a superfície distante da superfície 1 em uma quantidade de L metros, ou L unidades de comprimento. Sendo que aqui na superfície 1 nós temos a passagem de um fluido quente, e aqui na superfície 2 nós temos a passagem de um fluido frio, ou seja, nós temos duas correntes de fluido aqui. Esse fluido pode ser tanto água quanto ar, enfim, ou um gás, né? Enfim, eles estão em temperaturas distintas, representadas por temperatura 1, infinito, temperatura 2, infinito. Vocês vão ver que, como notação, quando a gente representa uma temperatura de um fluido para os cálculos de fluxo ou taxa de calor, a gente sempre vai representar, então, com um subscrito infinito, para mostrar, então, que este é um fluido. Quais são as considerações que a gente precisa
levar em consideração para descrever a equação da condução de calor para uma parede plana, né? Como a gente vai escrever essa equação geral? O que a gente pode simplificar? Então, nesse caso, para os problemas abrangidos na nossa disciplina, nós vamos considerar a ausência de geração de energia interna, ou seja, a energia não está sendo gerada dentro do nosso volume de controle, e regime permanente. No que nós chegamos, pessoal? Nós chegamos numa equação de Laplace, e essa equação de Laplace ainda vai estar simplificada, porque vai ser uma equação unidimensional. Então, aqui vamos começar o nosso equacionamento. Então, a equação geral, né, como a gente já viu anteriormente, ela pode ser dada por 1 sobre alfa dt pelo tempo. Então, aqui o operador laplaciano, né, pessoal? Como a gente já viu que existem duas considerações importantes para os nossos problemas, não existe geração de energia interna, logo, esse termo se anula, e também nós estamos trabalhando, né, em um processo em regime permanente. Isso significa que nós não temos variação de temperatura com o tempo. No que isso acarreta, pessoal? A gente vai ter, então, a nossa equação de Laplace, né? Que o operador laplaciano da temperatura vai ser igual a zero. Como nós temos uma parede plana, aqui a gente vai utilizar coordenadas cartesianas. Então, utilizando as coordenadas cartesianas, o que a gente chega? A nossa equação de Laplace pode ser escrita como a derivada parcial da temperatura nas três direções. Bom, pessoal, outra consideração importante que a gente está fazendo para os nossos problemas é que o nosso fluxo é unidimensional. O que isso significa? Significa que nós temos um fluxo apenas em x. Ou seja, nós não temos uma variação da temperatura em y nem em z. Dessa forma, a nossa equação, já simplificada, vai se tornar a gente pode ainda escrever essa derivada segunda da temperatura em relação a x nesta forma aqui. Né? Essa é uma propriedade matemática lá do cálculo. Bom, pessoal, e agora, né? O que isso nos leva aqui? Como é que a gente vai fazer, então, a definição do nosso perfil de temperatura? Por que a gente precisa do perfil de temperatura? Porque a gente precisa encontrar uma função da temperatura aqui para poder fazer essa derivada, tá, pessoal? E aí, como é que a gente vai escrever esse perfil de temperatura? A gente vai determinar algumas condições de contorno. Pensando naquele desenho, tá, pessoal? Pensando naquele desenho. Então, quais são as condições de contorno? Quando x é igual a zero, nós temos que a temperatura vai ser igual à temperatura da superfície 1, certo? Isso pode ser escrito também como T em zero é igual a TS1, visto que a temperatura vai ser apenas uma função de x. Lembrem, quando a gente estava fazendo um equacionamento lá da nossa equação da condução de calor generalizada, né? A gente tinha que a temperatura era uma função da posição e do tempo. Mas através das nossas considerações tratadas aqui, né, nessa disciplina e nessa aula, a gente tem que, como nós temos um regime permanente, não existe uma
dependência da temperatura com o tempo e também como o regime de escoamento, né, o regime de fluxo de calor é unidimensional, a gente vai ter uma variação da temperatura apenas com a posição X. Poderia ser também posição Y ou posição Z. A gente utiliza X a título então de notação, tá, pessoal? Vejam, aqui nós temos então uma temperatura variando apenas com o X. Quando o X é zero, nós temos que a temperatura é igual a TS1. Já quando x vai ser igual a L, a gente tem que a temperatura da nossa parede vai ser igual à temperatura S2. Ou isso aqui também pode ser reescrito como T de L igual a TS2. Bom, pessoal, aplicando as condições de contorno, né? Como é que a gente vai fazer a aplicação dessas condições de contorno? Primeiro, nós vamos resolver essa equação diferencial. Então, resolvendo essa equação diferencial, o que a gente faz para resolver? A gente vai fazer a integral, tá? Eu vou escrever em azul para ficar mais fácil a visualização que primeiro a gente vai resolver. Então, dt dx, vamos fazer uma resolução por separação de variáveis, tá? Passamos o dx para cá, e aí nós vamos fazer a integral dos dois lados. Lembrando que aqui a gente não vai utilizar os limites de integração ainda. Então, a integral de um dx é o próprio x. Então, a integral de um d dt dx vai ser o próprio dt dx, né? Então, as leis da integral. A integral de zero, pessoal, dx, vai ser uma constante. Essa constante eu vou chamar de C1. Vejam, nós ainda temos uma equação diferencial aqui para ser resolvida. Novamente, a gente precisa integrar. Então, aqui a gente integrou a primeira vez. E aqui a gente vai integrar a segunda vez, tá? Integrando a segunda vez, novamente, então, aqui, a gente primeiro tem que passar o x para o outro lado. Então, antes de integrar, a gente vai passar C1 dx, né? Separação de variáveis. Então, aqui a gente tem a integral pela segunda vez. E aí, pessoal, qual será o valor dessa integral? A integral de dx é o próprio x. Então, a integral de dt vai ser o próprio t. A gente sabe que o t é função de x, né? Então, a gente vai colocar que a integral dt é o próprio t, que é uma função qualquer de x, vai ser igual a C1 dx, a integral de uma constante vai ser, a integral vai pular para fora, integral de x é o próprio x. Então, nós vamos ter C1 multiplicando x mais uma constante C2. Lembrando que toda a integral vai gerar essa constante de integração, né, pessoal? Então, essa vai ser a equação do nosso perfil de velocidade, tá? Isso aqui é proveniente da nossa resolução, tá? Da equação de condução de calor adequada às considerações, né? E às condições de contorno que nós levamos em consideração nessa resolução do problema para uma parede plana unidimensional em regime permanente sem geração de energia. Bom, pessoal, e agora? Agora a gente vai aplicar as condições de contorno. Então, vejam, aplicando a primeira condição de contorno, que dizia que na posição 0 a temperatura era igual a TS1, então, T de 0 é igual a TS1, que vai ser igual a C1 vezes 0, nós vamos substituir o 0 aqui na posição x, né? Mais C2. Então, isso aqui vai ser 0, e a gente vai ter, da primeira condição de contorno, que TS1 vai ser igual a C2. Aplicando a segunda condição de contorno, que é T em L vai ser igual a TS2, a gente vai ter, então, que isso vai ser igual a C1 vezes L mais C2. Mas C2 é igual a TS1. Então, fazendo
a substituição, nós vamos ter que C1 mais L mais TS1. Logo, pessoal, a gente chega que C1 vai ser igual a TS2 menos TS1 dividido por L. E aí, a gente tem quem são as constantes de integração, a partir, né, da nossa aplicação das condições de contorno. Então, isso aqui, pessoal, substituindo C1 e substituindo C2, vai ficar T, como uma função de x, igual a C1, que vai ser TS2 menos TS1, dividido por L, mais C2, que vai ser TS1. E essa equação aqui vai nos mostrar o perfil de temperatura em uma placa plana, tá? Então, é a equação geral para o perfil de temperatura em uma placa plana. E agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Qual que é o próximo passo? Então, aplicando o perfil de temperatura na lei de Fourier, que é a nossa lei da condução de calor, a gente tem que a lei de Fourier vai ser dada, como a gente já viu, por Q na direção x, taxa, né? Taxa é igual a menos K, que vai ser a nossa condutividade térmica, vezes a área, vezes dt dx, né? Considerando a lei de Fourier para uma condução unidirecional na direção x. E aí, pessoal, quem vai ser a nossa dt dx? Como é que a gente vai ter o perfil de temperatura? Como é que a gente vai calcular, então, a quantidade de calor, né? A taxa de calor, adequando isso a um perfil de temperatura de uma placa plana, ou de uma parede plana? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que adequar esta equação aqui nesse termo aqui. Ou seja, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos derivar essa equação em relação a x. Tá certo, pessoal? Aqui, vejam, eu esqueci, né? Essa equação aqui ainda tem um x multiplicando, né, pessoal? Que é o x daqui, o C1 vai ser tudo isso aqui, mais TS2. Então, o que a gente precisa? A gente precisa derivar esse perfil de temperatura que foi obtido a partir da equação geral da condução de calor nas considerações que nós fizemos, aplicando as condições de contorno para uma parede plana. E a gente, a partir desse perfil de temperatura, derivando essa equação, a gente vai conseguir saber como a temperatura se comporta aqui. Então, vamos fazer a derivada, pessoal. Qual seria a derivada dt dx dessa função aqui? Bom, nós temos duas partes, né? Então, a gente vai primeiro derivar essa primeira parte e depois a segunda parte, visto que aqui nós temos uma soma. Então, a derivada de TS2 é constante, TS1 é constante, o comprimento da placa também é constante. Então, nós temos uma constante multiplicando um x. A derivada de x é 1, né? Então, isso aqui fica 1 vezes uma constante, essa derivada será igual a isso aqui. E agora, pessoal, a TS1 é constante, derivada de uma constante é zero, né? Então, a nossa dt dx vai ser TS2 menos TS1 dividido por L. Logo, substituindo esta equação nessa derivada aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa equação geral para uma parede plana, pessoal, que vai ser escrita agora em roxo. Então, qual vai ser a equação geral para uma parede plana? Vai ser Qx igual a menos K vezes A vezes TS2 menos TS1 dividido por L. E essa, então, vai ser a nossa equação geral da condução para uma parede plana em fluxo de calor unidirecional, né?
considerando então as condições de contorno utilizadas. E essa então, pessoal, será a nossa forma geral para uma parede plana. Essa vai ser a equação geral que nós vamos utilizar para conseguir determinar qual a taxa de calor passando por uma parede plana de um comprimento L a diferentes temperaturas na superfície. Tendo, então, como conhecimento prévio, qual é a condutividade térmica desse material. Fechou, pessoal? Então, essa seria a nossa dedução matemática da equação para uma parede plana. Vejam, então, essa foi a equação que nós chegamos, né? Conforme eu já mostrei para vocês na dedução. E essas são as considerações tomadas. Condução unidimensional em X, sem geração de energia, regime estacionário e condutividade térmica constante. Então, dessas considerações anteriores, considerando então a equação que nós chegamos, né, no nosso cálculo, no nosso equacionamento matemático, a gente consegue determinar quais são as resistências, tá, pessoal? A resistência à condução, então, ela pode ser dada pela diferença das temperaturas dividida pela taxa de calor condutivo. Isso também pode ser escrito como L sobre Ka. Vejam que a gente não tem mais o sinal negativo, porque a gente inverteu, né? Aqui está TS1 menos TS2 dividido por QX. Então, por essa razão, como nós temos essa inversão, esse sinal negativo some. Então, a resistência térmica à condução pode ser dada pela diferença das temperaturas pelo QX, ou então também pode ser dada pelo comprimento L dividido pela condutividade térmica vezes a área. Lembrem disso aqui porque isso é muito importante. E a resistência térmica convectiva, por sua vez, a gente já tem da lei da convecção, né, que a gente já aprendeu na aula 2 da nossa disciplina. A lei da convecção, então, ela vai relacionar o coeficiente convectivo, que vai ser esse H, o coeficiente de convecção, vezes a área, vezes a diferença entre a temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. Lembrando aqui, né, que o símbolo infinito subscrito vai ser sempre representando a temperatura de um fluido. Então, aqui, pessoal, a resistência à convecção, aqui temos um errinho no slide, né, é convecção, vai ser dada por, novamente, a diferença das temperaturas dividido pela taxa, ou então somente por 1 dividido por H, que vai ser o coeficiente convectivo, vezes A. Então, essa é a forma de representar, né, essas taxas de calor através das resistências térmicas. Logo, pessoal, levando em consideração então o equacionamento que nós fizemos para uma parede plana, a gente também pode escrever a taxa de calor na direção x como sendo uma igualdade entre várias equações, ou seja, a igualdade, né, entre a diferença entre as temperaturas dividido pela resistência térmica, tá? Nesse caso, então, aqui, a gente pode reescrever esse sistema como uma sequência de resistências. Então, posteriormente, eu vou mostrar para vocês. Mas, nesse caso, a gente tem 3 fenômenos envolvidos aqui na transferência de calor. Para além da condução, nós temos a convecção, né? Nós temos a convecção do fluido quente para a superfície 1. E nós temos a convecção da parede fria, né, a uma temperatura menor, com o fluido frio. Então, vejam, como é que a gente vai representar o QX? Tá? O QX ele pode ser representado também como sendo a diferença entre a temperatura infinito 1 menos TS1 dividido por 1 sobre H1 vezes A, sendo que esse H1 será o coeficiente convectivo do fluido quente, tá? Isso pode ser igual a troca de calor por condução, que vai ser representada, então, por TS1 menos TS2. Lembrando que a resistência, nesse caso, vai ser uma resistência à condução. Aqui nós temos convecção. Aqui nós temos convecção.
e aqui nós temos condução, tá? Então, pessoal, aqui a resistência térmica, pode ser escrita como L sobre K vezes A, né? A gente já viu no slide anterior. E esse K vai ser o K desse material de que é feita essa parede, beleza? E essa taxa de calor também pode ser representada pelo TS2 menos T infinito 2, né? A diferença entre a superfície 2 e o fluido frio, dividido pelo 1 sobre H2 área, né? Sendo que H2 vai ser o coeficiente convectivo do fluido frio, visto que esses fluidos podem ser diferentes, né? O frio e o quente. Ainda, pessoal, para esse circuito, né, para esse circuito térmico, como a gente chama, a gente também pode ter o cálculo da taxa de calor passando por essa parede em termos da diferença global da temperatura, ou seja, em termos da diferença entre T infinito 1 e T infinito 2. Dessa forma, a equação vai se tornar T infinito 1 menos T infinito 2 sobre a resistência total. A resistência total, por sua vez, vai ser a soma das resistências à convecção, condução e convecção, que são os fenômenos de transporte de calor, nesse caso, envolvidos nesse circuito térmico. Então, pessoal, aqui como uma outra representação, que talvez fique mais fácil para mostrar para vocês, nós temos a figura anterior representada em termos de um circuito, né, pessoal? Então, aqui nós temos a representação da resistência total, que seria a convecção do fluido quente com a superfície 1, a condução dentro da superfície, entre a superfície 1 e a superfície 2, e a convecção do fluido frio com a superfície 2. Então, aqui nós temos convecção, condução, convecção. Como é que é representado, então? Né? O circuito térmico, basicamente, ele vai fazer a representação, então, entre as bolinhas cheias como sendo as temperaturas, né? E a resistência, então, vai ser representada pela resistência já calculada por nós e já deduzida por nós nos slides anteriores. Então, basicamente, é assim que a gente representa aquela figura da parede com aqueles fenômenos de transporte de calor para uma representação de circuito térmico que fica mais fácil, né, para a gente fazer o cálculo e para a gente enxergar quais são os fenômenos envolvidos, né, nesses transportes de calor. Bom, pessoal, e agora, quando a gente tem uma condução unidimensional numa parede composta, ou seja, nós temos mais de uma parede, uma do lado da outra, ou então uma parede formada por diferentes materiais, o que vai mudar do cálculo de uma parede simples? O que vai mudar vai ser o acréscimo de mais fenômenos, né? De mais resistências à condução dentro dessa parede. Essas resistências de condução vão ser funções, então, das condutividades térmicas de cada material. Lembrando que quanto maior a condutividade térmica, menor a resistência térmica, né? Ou seja, mais fácil é de conduzir calor através desse fluido. Então, a representação dessa estrutura sólida, não do fluido, tá, pessoal? A representação do circuito térmico para essa estrutura aqui, onde nós temos um fluido quente e um fluido frio, e aqui nós temos três paredes diferentes, uma do lado da outra, tá? Que podem ser uma parede só, mas com três materiais em sequência. A representação será essa aqui, tá bom, pessoal? T infinito 1, TS1, que vai ser a temperatura da superfície 1, T2, temperatura de superfície entre A e B, T3, temperatura de superfície entre B e C, TS4 vai ser a temperatura da superfície 4 e T infinito 4 vai ser a temperatura do fluido frio, tá? Então, quais seriam as resistências? Aqui nós temos convecção, então nós temos dois transportes convectivos e nós temos três transportes de calor condutivos. Então, aqui a resistência convectiva, nesse caso vai ser representada por 1 sobre H1 vezes A. O próximo será uma resistência condutiva, que vai considerar L1 por Ka, né? K índice A, que vai ser a condutividade térmica do material A, vezes a área. Para essa entre T2 e T3, nós vamos ter considerando a condutividade térmica do material B e o comprimento 2.
Também aqui mais uma condução entre 3 e TS4, né? Aqui considerando a condutividade térmica do material C e o comprimento 3, L3. E por fim, né, a porção de transferência de calor convectiva, que nesse caso vai ser 1 sobre H índice 4 vezes a área. E assim a gente consegue fazer o equacionamento e definir de forma mais simples como é feito, então, o cálculo da taxa de transferência de calor, considerando as resistências térmicas. Então, a taxa de transferência unidimensional de calor nesse sistema também poderia ser expressa por Qx, né, a diferença de temperatura global, que seria a diferença de temperatura entre o fluido quente e o fluido frio, dividido pela resistência total. Então, vejam, pessoal, a gente não precisaria nem saber quais são as temperaturas intermediárias em uma parede para definir qual que é a troca de calor, né? Qual que é o fluxo, a perda ou a entrada de calor em uma superfície, né? Só sabendo, então, qual é o comprimento e a condutividade térmica de cada superfície, a gente consegue determinar o fluxo, né? Por entre uma parede composta. Então, essa é uma forma bem inteligente e bem simples também da gente conseguir determinar quais são os fluxos de calor para uma parede. E isso também é muito útil para a gente conseguir determinar quais são as espessuras de isolamento necessárias para determinadas aplicações. Isso se aplica mais ainda quando a gente estuda dutos e tubos, né? Quando nós temos escoamento de um fluido, né? E aí temos troca de calor, a gente considera isso para fazer cálculos de isolamento. Então, vejam, aqui eu trouxe para vocês abrindo essa equação, como representada, então, no último slide, né? Sendo, então, a resistência total a soma de todas as resistências e todos os fenômenos de transporte de calor, sendo aqui convecção e aqui também convecção. E os outros, então, nós temos condução de calor. Mas nesse caso, nós temos a condução, né, em diferentes paredes. Então, por isso a gente tem diferentes condutividades térmicas, né? E ainda, pessoal, essa equação também poderia ser reescrita associando elemento por elemento, como foi feito na parede simples, né? A gente poderia escrever que a taxa de calor vai ser igual a T infinito 1 menos TS1, né? Dividida pela resistência à convecção, considerando, então, o coeficiente de convecção do fluido 1, que vai ser igual a TS1 menos T2, e a resistência à condução, e assim sucessivamente, igual a gente fez para a parede simples, tá? Então, o que muda de uma parede simples para uma parede composta é só o incremento, né, de estruturas para condução de calor, né? E como essas estruturas são diferentes entre si, são feitas de materiais diferentes, elas possuem, então, diferentes casas ou diferentes condutividades térmicas. Ainda, tá? Essa equação, né, baseada nas considerações que a gente fez, ela pode ser representada por um cilindro oco, por um cilindro composto e por uma esfera. Então, dependendo da geometria da estrutura, né, do sólido que a gente está considerando, a gente tem que utilizar um sistema de coordenadas cartesianas diferente. Então, considerando as mesmas considerações que a gente fez para o caso da parede plana, tá? A gente tem essa como sendo a nossa equação geral da condução de calor para um cilindro, ou seja, em coordenadas cilíndricas. E agora a gente vai aplicar novamente as condições de contorno, as considerações que a gente fez, assim como a gente fez para a parede plana, beleza? Então, quais serão as considerações realizadas? A primeira delas é que nós temos uma condução unidimensional em R. O que isso significa? Nós temos apenas transferência de calor em R, ou seja, na direção do raio do cilindro. Não há geração de energia, nós temos regime estacionário e aqui nós temos condutividade térmica constante. Então, sem geração de energia, nós temos que o QG vai ser igual a zero e regime estacionário nós temos que o dt por tempo,
também vai ser igual a zero. E a partir disso, dessas considerações, a gente consegue simplificar a nossa equação, considerando então que a gente tem apenas essa como sendo a simplificação dessa equação a partir das considerações realizadas. Beleza, pessoal? Novamente, nós temos algo bem parecido com o que nós tínhamos para a placa, mas nesse caso nós temos um dr, né? ddr, r, dt, dr. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente faria? Eu não vou mostrar toda a dedução novamente para vocês, mas o que a gente faria? A gente resolveria essa equação, ou seja, faria as duas integrais. A partir das duas integrais, a gente conseguiria qual é o perfil da temperatura em R. E a partir desse perfil de temperatura, nós derivaríamos esse perfil de temperatura e aí aplicaríamos na equação de Fourier. Exatamente como a gente fez para o caso da parede plana. Então, aqui eu mostrei para vocês, né? Nós temos essa, se vocês quiserem consultar essa dedução matemática, ela está disponível no nosso livro texto, né? No nosso livro base para a disciplina de fenômenos, que é o livro do Craig, né? Esse livro está em espanhol. Bom, pessoal, então aqui a gente tem que C1 vai ser definido como R dt dr, ou então que C1 sobre R vai ser dt dr. Aí, nós vamos ter uma expressão geral para a temperatura, a partir da integração disso aqui. Aplicando as condições de contorno, que TI é C1 ln dRi mais C2, em R igual a RI, que seria o raio interno, e RO, o raio externo. Aí nós temos TO, né? TI e TO. Então, aplicando as condições de contorno, a gente tem que a distribuição de temperatura em um cilindro oco vai ser representada por isso aqui. T de R menos TI, dividido por TO menos TI, igual a ln dr sobre RI, dividido por ln dRO por RI. Sendo que RI vai ser o raio interno. Lembrando, pessoal, nós temos um cilindro oco, não maciço. E RO vai ser o raio externo. Justamente a gente considera essa geometria pensando em tubos e dutos, né? Aí fica mais fácil pensar que isso é um cilindro oco. Beleza, pessoal? Então, fazendo a derivada, tá? A gente tem, no final, que a nossa expressão para condução de calor, nesse caso, está mostrando na direção K, tá? Que seria a direção do raio, vai ser dada por menos Ka dt dr, e isso aqui, então, pode ser escrito como 2π L K Ti menos T0 dividido pelo que está escrito aqui. Enfim, tá, pessoal? Essa vai ser a nossa expressão geral, beleza? A partir de todo esse equacionamento, como a gente fez para a parede plana. Então, a gente faz as considerações para a nossa equação geral da condução de calor. A partir das considerações, a gente simplifica bastante a nossa equação. A gente chega apenas a uma derivada segunda, né, igual a zero. A gente resolve essa equação diferencial de segunda ordem, fazendo duas integrais. A partir disso, a gente consegue um perfil de temperatura de um cilindro oco com o raio. E a partir desse perfil de temperatura, a gente aplica isso na lei de Fourier, que é a lei de condução de calor, e a gente consegue uma expressão geral. Para isso, pessoal, da mesma forma que como a gente fez para as paredes planas, a gente consegue relacionar, então, essa quantidade de calor transferida, essa taxa de calor, com uma resistência, né? Então, fazendo a mesma relação que a gente fez para paredes planas, a gente chega nas seguintes expressões, que para condução em um cilindro oco, a gente tem que a resistência à condução vai ser igual a Ln de RO sobre Ri, dividido por 2 vezes π vezes L vezes K, que vai ser a condutividade, e L vai ser o tamanho do tubo, tá? Comprimento L. E a resistência à convecção, que também vai mudar um pouquinho nesse caso, né? Nós temos o H como sendo o coeficiente convectivo, L comprimento, 2πr, né? E aqui 1 sobre tudo isso aqui. Essa vai ser a resistência à convecção, essa vai ser a resistência à condução. Então, vejam que a gente precisa fazer uma mudança nas equações, visto que a gente tem uma mudança de geometria, né? E a gente tem essa dependência entre a taxa de calor e a geometria
da estrutura, por isso que a gente precisa levar em consideração sistemas de coordenadas adequados, né, para representar, então, essas nossas equações da condução. Para um cilindro composto, pessoal, vale a mesma coisa que para uma parede composta. Vejam, aqui a figura ficou um pouco pequena, mas essa figura está disponível no livro, tá? Vejam, aqui nós temos um cilindro composto, um cilindro oco. Então, aqui nós temos ar, né, ou um fluido passando. E aí, a parte sólida desse cilindro, então, é considerada como a superfície, a espessura A, né? No caso, o material A, que vai ter uma condutividade térmica específica, e o material B, que vai ter outra condutividade térmica específica. Então, vejam, aqui nós tivemos uma representação desse circuito térmico desse cilindro oco. Então, aqui nós temos TH infinito, que seria a temperatura dessa parte oca do cilindro, do fluido que está aqui dentro. T1, temperatura da superfície imediatamente em contato com esse fluido. T2, temperatura entre os dois materiais que compõem esse cilindro oco. E T3 seria a temperatura externa do cilindro, tá? Então, TH infinito, T1, T2, T3. Essa resistência aqui, qual o mecanismo de transferência de calor aqui entre o fluido e a superfície? Vai ser o mecanismo de transferência de calor convectivo. Logo, a nossa resistência aqui é representada por uma resistência à convecção de calor para um cilindro oco. Em T1 e T2, entre T1 e T2, nós vamos ter, então, condução de calor. Aqui nós teremos uma resistência da condução de calor. Lembrando que nesse caso aqui, a gente vai ter R3 por R2. E aqui, entre T2 e T3, nós vamos ter R3 por R2 novamente, né? E aqui a gente vai ter, então, também uma resistência à condução, enquanto que T3, para uma temperatura C infinita qualquer, nós vamos ter uma resistência à convecção, tá? Então, novamente, a gente consegue escrever em termos de circuito térmico para ficar mais fácil de verificar, né? E aqui eu trouxe a equação geral para vocês de como é que ficaria então a equação geral para representar então as trocas de calor nesse cilindro. Então aqui nós temos unidimensional mostrado pelo subscrito R, né, pessoal? Que R. Isso aqui vai ser igual à diferença absoluta da temperatura entre o fluido da parte oca do cilindro e o fluido de fora, dividido pela resistência total, que vai ser a soma de todas essas resistências aqui. Beleza, pessoal? Dentro do estudo dos cilindros, né, a gente tem algo muito interessante de se pensar. E o que que é? Isso é a espessura crítica de isolamento. Então, o que que acontece, pessoal? Para os cilindros, quando a gente aumenta uma espessura de isolamento, por exemplo, se a gente quiser colocar, circular um tubo, um duto qualquer de aço com uma manta de fibra de vidro, que é um bom isolante térmico. Como é que a gente vai definir qual que é o diâmetro dessa fibra de vidro para fazer um isolamento efetivo? Por que que eu pergunto isso? Por que que isso é diferente do que para a parede plana? Porque nesse caso, pessoal, se a gente aumentar até um raio crítico a espessura desse isolante, a gente pode fazer o efeito inverso. O que que pode acontecer? A gente pode promover um aumento da troca térmica desse fluido que está circulando dentro desse duto com o ambiente. Por quê? Porque apesar da gente aumentar a resistência à condução, a gente diminui a resistência à convecção. Por quê? Porque a gente aumenta a área de troca térmica, tá? Então, isso é muito interessante e tem que se tomar muito cuidado. Então, o cálculo da espessura crítica de isolamento, ela é muito útil quando a gente quer determinar qual o isolamento ideal para determinado tubo, ou fio desencapado, ou duto, ou qualquer coisa de seção circular, né, que lembre um cilindro. Então, aqui eu trouxe para vocês, consideremos um tubo circular oco, de raio RI, né, então a parte oca tem um raio RI, raio interno, mantida uma temperatura uniforme TI, lembrando, essa TI será essa temperatura uniforme aqui, e recoberto por uma camada de isolante de raio R0.
Esse aqui seria o R0. Essa parte pontilhada seria o isolanto, o aislamiento, né, em espanhol, que eu trouxe essa figura do livro, tá? Então, esse aqui seria o nosso isolante. O calor é dissipado convectivamente da superfície externa do isolante para um ambiente a temperatura T infinito com convecção, né, com coeficiente de convecção H0. Então, aqui nós temos ar passando, nós podemos considerar esse tubo aqui como sendo um tubo de vapor, né, uma tubulação de vapor dentro de uma indústria, então o vapor está muito aquecido, está dentro desse tubo oco aqui. A gente pode pensar que essa tubulação aqui, então, ela está recoberta com um isolante térmico. Bom, o ar, né, ele vai tirar calor, né, desse duto, ou seja, esse vapor vai perder calor e vai perder essa funcionalidade dependendo da quantidade de calor que ele perder para o ambiente. Então, por isso que a gente precisa fazer um isolamento térmico. Como a gente vai calcular esse isolamento térmico? Considerando que desse isolamento, né, da superfície desse isolamento para o ar, nós temos uma troca de calor convectiva, veja, representada por essa parte aqui, e aqui, dentro da própria resistência, dentro do próprio isolamento, a gente tem uma troca de calor condutiva, então representada por essa parcela aqui. O que acontece? Né? O nosso calor ele vai ser representado, então, a taxa de calor pela temperatura I menos a temperatura infinita. A temperatura I vai ser essa temperatura aqui, dividida pela resistência total. Então, essa seria a diferença de temperatura global dentro desse sistema. Então, aqui a gente tem a resistência total, escrita em termos da resistência à condução mais resistência à convecção, que seria a soma dessas duas parcelas aqui, que são os dois mecanismos de calor acontecendo aqui dentro. O que acontece, pessoal? Quando a gente aumenta o R0, que vai ser a nossa espessura de isolamento, existe um aumento da resistência térmica da condução. A gente sabe isso, né? A gente está aumentando o nosso isolamento justamente para fazer com que a perda de calor seja mínima, ou seja, para que esse isolamento transfira, né, o mínimo de calor por condução, ou seja, a gente diminui a quantidade de calor que passa por esse isolamento por condução, aumentando a sua resistência térmica, fazendo então esse aumento da resistência térmica é conseguido através desse aumento de espessura. E esse aumento, pessoal, da resistência, ele é um aumento logarítmico, tá? Através da nossa equação, né, da resistência térmica de condução, a gente vê que esse aumento é um aumento logarítmico. Mas, ao mesmo tempo que a gente aumenta esse raio, a gente diminui a resistência térmica da convecção, ocasionando uma diminuição linear, conforme nos mostra, então, a nossa resistência térmica à convecção. Como a resistência total é a soma das duas resistências, o calor transmitido por unidade de tempo pode aumentar quando o isolamento é adicionado a um tubo ou um fio desprotegido. Ou seja, querendo aumentar o isolamento, a gente pode aumentar a troca de calor entre esse duto e o ar atmosférico, se a gente aumentar o raio até um valor X. Por essa razão, pessoal, aqui eu já coloquei em amarelo, porque essa definição é muito importante, a gente define o raio crítico de isolamento. Quando o raio é igual ao raio crítico de isolamento, a gente tem a transferência máxima de calor, ou seja, o isolamento mínimo, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês como é que a gente calcula esse raio crítico de isolamento. Basicamente, a gente vai fazer uma derivada da resistência total em relação a R, tá? E vai igualar isso a zero, tá? A gente basicamente vai querer achar um pico, né, nesse perfil de resistência em relação a R. Então, a gente vai fazer a derivada e igualar a zero. Fazendo a derivada e igualando a zero, né, fazendo esse equacionamento matemático, a gente vai ter que o raio igual o raio crítico vai ser igual ao K dividido pelo coeficiente convectivo infinito, ou seja, o raio crítico vai ser a razão entre a condutividade térmica do isolamento e o coeficiente convectivo do ar circundante ou do fluido que estiver circundando, então, esse isolamento. Significados físicos importantes, pessoal. Quando o raio
do isolamento é maior que o raio crítico, qualquer acréscimo do isolante sobre a superfície do tubo vai fazer com que haja uma diminuição da perda de calor. Ou seja, quando o raio for maior que o raio crítico, você pode adicionar, quanto mais você adicionar isolante, menos calor você vai perder, tá? Ou seja, mais isolamento você vai estar fazendo. Entretanto, quando o raio é menor que o raio crítico, então aqui, pessoal, né? A gente vai ter que a perda de calor vai aumentar continuamente com o acréscimo do isolante, até que a superfície externa do isolamento seja igual ao raio crítico. Quando o raio é igual ao raio crítico, a perda de calor atinge um máximo, né? Ou seja, a perda de calor máxima está na espessura crítica do isolamento e decresce com o aumento do raio para acima do raio crítico. Ou seja, quando o raio é menor que o raio crítico, o nosso aumento, né, gradiente dessa espessura do nosso isolante, ao invés de diminuir a perda de calor, vai aumentar, porque nesse caso, né, o efeito de diminuição da resistência convectiva vai ser maior do que o aumento da resistência condutiva. E por essa razão, então, a gente acaba perdendo a funcionalidade do nosso isolamento, a gente mais atrapalha do que ajuda, né? Então, por isso que é muito importante, imprescindível, fazer o cálculo do raio crítico, tá? Justamente para isso, né, a gente tem essa equação aqui, que é uma equação bem simples, né? Tendo o nosso coeficiente convectivo do fluido, que passa por esse isolante, e a condutividade térmica desse isolante, a gente consegue determinar qual será o raio crítico. E ele é fundamental para a gente determinar qual a espessura mínima de isolante que a gente precisa colocar aí, né? Para conseguir diminuir mesmo a perda de calor de um fluido passando por um tubo oco para o ar atmosférico, por exemplo. E por fim, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês a condução unidimensional em uma esfera, né? Para o cálculo do calor transferido por condução em uma esfera então é necessário utilizar as coordenadas esféricas. Lembrando que a gente sempre precisa adequar o nosso sistema de coordenadas à geometria que a gente está avaliando. Fazendo todas as considerações que a gente já fez para o cilindro oco e para a parede, a gente vai chegar então nessa equação aqui, como sendo a equação a ser resolvida para determinar qual é o perfil de temperatura com o raio. Considerações, conforme já mencionei, unidimensional, sem geração de energia, regime estacionário, condutividade térmica constante. Então, pessoal, a partir disso, fazendo a integral, né, resolvendo essa equação diferencial de segunda ordem, a gente acaba tendo esse perfil de temperatura e quando a gente vai derivar esse perfil de temperatura, a gente vai aplicar ele na nossa lei de Fourier e aí nós teremos esta equação aqui como sendo a equação de condução de calor unidimensional em uma esfera, considerando todas as considerações e condições de contorno que adotamos no início. Dessa forma, também a gente define quem será a nossa resistência à condução e quem será a nossa resistência à convecção, que nesse caso, né, são mostradas pelas fórmulas aqui apresentadas nos quadros rosa. Beleza, pessoal? Então, a partir disso, a gente define um circuito térmico quando a gente tem uma esfera, da mesma forma como a gente fez para cilindro composto, para a parede composta, tá? Segue tudo a mesma lógica. E a gente vai definir, então, esse circuito como sendo a diferença das temperaturas, dividido pela resistência térmica, né, adequada para cada transferência de calor, se for convecção ou se for condução. Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. A gente se vê na próxima semana e até mais!